Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado César Pestana, presidente da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública. Esta conversa será guiada por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e pela Nova IMS, em parceria com a Nexalance. Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com apoio da Nexalance, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. Future Enterprise, ou Empresa do Futuro, é a visão da IDC, a framework da IDC para aquilo que é as organizações numa economia cada vez mais digital, que pretende que seja uma organização resiliente, ágil e capaz de inovar de forma contínua. Cada episódio será uma entrevista a uma personalidade, uma personalidade que acreditamos que esteja ou a criar ou a transformar uma Future Enterprise ou que esteja a contribuir para o ecossistema de transformação digital em Portugal. Hoje temos mais um convidado também muito especial, com uma longa experiência quer no setor privado, quer no setor público, mas para apresentá-lo tenho aqui comigo o Fernando Bação, meu amigo e co-moderador desse programa. Fernando, força. Obrigado, Gabriel. Hoje o nosso convidado é César Pestana, presidente do Conselho Diretivo da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, a quem eu gostava desde já de dar as boas-vindas e agradecer o facto de ter aceito o nosso convite para esta conversa. É um grande prazer. Prazer é meu. Obrigado. Tens uma carreira já relativamente longa, não que tu sejas velho, mas é uma carreira relativamente longa, que já passou pela consultoria, pelo Universo PT e agora desde 2014 na ESPAP. A primeira pergunta era só para termos um bocadinho do contexto do teu percurso profissional, como é que evoluiu e como é que chegaste aqui, digamos, à causa pública e à causa da otimização da pública, se puderes. Sim, muito bem. Em primeiro lugar, queria agradecer a IDC e a vossa entrevista. Acho que estes eventos são sempre fundamentais para a partilha de experiências e, portanto, é sempre um gosto estar aqui convosco. Depois, sempre que falo sobre o meu percurso, a minha carreira, fico com esta sensação de que já não sou assim tão novo como isso. E há sempre uma mensagem que gosto de passar primeiro, é que estes percursos não são feitos sozinhos e, portanto, dependem muito daqueles que estão connosco, das equipas com quem trabalhamos, e um papel muito importante para aqueles que estão connosco sempre, que são a nossa família, não é? E, portanto, esse é também um agradecimento que é sempre devido, e no meu caso em particular à minha mulher, que tem tido uma paciência pelas horas que tem perdido e pelo tempo que tem e pelo esforço e pela dedicação que tem também colocado em todo este processo. A minha carreira, de facto, começou na consultoria, na auditoria financeira, consultoria de gestão, nos idos anos 90. E depois fui-me aproximando em termos nos setores mais financeiros, seguradoras e banca, e depois fui-me aproximando com os anos 2000 da área mais da consultoria de gestão e de sistemas de informação. Enfim, nos anos 2000 nós éramos todos consultores de sistemas por causa do tema do ano 2000. E foi feita na Coopers & Lybrand, que se tornou PricewaterhouseCoopers e mais tarde na Deloitte. E foi quando, no fim do meu percurso na Deloitte, que tive o desafio de passar para uma entidade cliente da consultoria. E essa foi o Grupo Portugal Telecom. E os desafios aí foram interessantíssimos. A minha entrada fez-se através da área da tecnologia e, portanto, fiquei com responsabilidades associadas à gestão de projetos, planeamento estratégico de sistemas de informação, mas depois gradualmente fui evoluindo para a negociação e para a negociação de contratos ligados à tecnologia de grande dimensão e de grande valor. E foi nesse caminho que, a certa altura, começou a fazer sentido criar uma estrutura central de negociação e de gestão de compra, numa lógica de que a compra tem que estar muito associada à característica da despesa. E foi um percurso quase natural, da consultoria de gestão para a consultoria de sistemas de informação, para a negociação de contratos de sistemas de informação e para a negociação de compras no contexto empresarial.
E esse exercício depois deu origem a uma central de compras do Grupo Portugal Telecom, a PT Compras, no qual estive cerca de 10 anos, 9 anos como administrador, e que depois no seu processo de evolução, integrou a PT Centro Corporativo, no qual também estive como administrador. Em 2014 surge esta ideia de abraçar um desafio interessante no setor público. E, portanto, a ESPAP, como entidade de serviços partilhados da administração pública, parecia uma evolução natural de um processo empresarial que também seguiu sempre na linha dos serviços partilhados. E primeiro como vice-presidente responsável pela área das compras públicas e desde 2018 como presidente do Conselho Diretivo, levando também a área das compras públicas. E, portanto, este é um pouco o meu perfil. Em paralelo com isto, teve sempre uma preocupação de não me afastar muito também da academia e de aulas em contexto universitário, que é um pouco aquela carreira que eu não fiz e que tenho alguma pena de não ter seguido. E, portanto, a razão pela qual tirei o mestrado e continuo a colaborar com as instituições de ensino superior é um pouco por isso, porque fiquei sempre com este sentimento de que também podia ter seguido um caminho ali que não fiz. Mas César, mas na ESPAP há muito para fazer, não é? Porque a ESPAP tem, por um lado, digamos assim, a gestão e avaliação do sistema de compras públicas, mas depois tem também, por outro lado, todos os serviços partilhados, ou vários serviços partilhados que prestam a vários organismos da administração pública. Depois também tem uma componente de definição estratégica e acompanhamento daquilo que é a estratégia de sistemas de informação também na administração pública. Tu queres explicar um pouco para nós, ou seja, qual é o foco principal ou as áreas-chave na ESPAP e como é que tu vês também a ESPAP evoluir nos próximos anos? A ESPAP, como entidade de serviços partilhados da administração pública, os projetos relevantes da ESPAP são os projetos da administração pública e o seu caráter transversal faz com que estejamos presentes na generalidade da administração pública com as diversas plataformas de prestação de serviços que temos. As plataformas de prestação de serviços vêm também das entidades que deram origem à ESPAP, o Instituto de Informática do Ministério das Finanças, a GERAP e a Agência Nacional de Compras Públicas. E, portanto, o que nós temos é uma prestação de serviços partilhados na área das compras públicas, e aí a abrangência é muito alargada, são mais de 2.000 entidades públicas que utilizam o sistema e são compradoras utilizando os modelos contratuais estabelecidos pelo sistema, os famosos acordos-quadro. Temos também uma área de prestação de serviços financeiros, que é também muito alargada em termos de prestação de serviços, que passa pelos próprios sistema contabilístico da administração pública, para mais de 500 entidades públicas, os sistemas orçamentais todos, que geram e que trabalham a componente orçamental do Estado, que também são sistemas geridos e disponibilizados pela ESPAP. Agora, ultimamente, a implementação da fatura eletrónica em Portugal, que também tem uma abrangência muito significativa, com mais de 1.100 entidades públicas a utilizarem a plataforma Aliás, comum. Um projeto premiado Isso mesmo, no Portugal Digital Awards. Um projeto reconhecido pelo Digital Awards, que muito nos agradou. É também uma plataforma de grande utilização. Depois temos os serviços partilhados de recursos humanos, que está numa fase de maturidade menos alargada, ou seja, é a prestação de serviços, no caso da plataforma do GERUP, para o Ministério das Finanças, para a Presidência do Conselho de Ministros e para o IMT, e, portanto, está numa fase ainda menos evoluída da sua massificação. E depois temos a plataforma tecnológica, e a plataforma tecnológica faz basicamente tem duas áreas de intervenção. Por um lado, disponibilizar os recursos para todos estes serviços partilhados que são necessários, sem os quais, sem tecnologia, não conseguem funcionar. Por outro lado, tem também serviços de prestação de serviço direto a entidades públicas, como são o caso do trabalho que estamos a fazer no âmbito do Comitê para as Tecnologias de Informação e Comunicação no âmbito da cloud, como a prestação, o desenvolvimento de plataformas que temos na área dos recursos, por exemplo, do recrutamento centralizado ou de gestão de emprego público. Há um conjunto de plataformas que são disponibilizadas para a ESPAP, que são produtos de tecnologia que nós colocamos. Outro exemplo, por exemplo, a plataforma de avaliação de desempenho, que é uma plataforma para fazer o registro de ciclos avaliativos
dos funcionários públicos e das pessoas que trabalham na administração pública. Portanto, há um conjunto de plataformas que nós também disponibilizamos. E a pergunta que colocou o Gabriel, que é e o foco? Pois é que com uma abrangência tão elevada, há aqui um foco que tem que se colocar. Mas esse foco também está claro, ou seja, nós disponibilizamos plataformas standards de gestão central que têm embebidos processos também standardizados. E, portanto, os utilizadores da administração pública que utilizam as nossas plataformas, utilizam plataformas e processos que estão normalizados. E são os executantes desses processos, enfim, com algumas nuances em alguns serviços, mas eles são os executantes desses processos, razão pela qual nós conseguimos disponibilizar as plataformas tecnológicas e não temos dezenas de milhares de pessoas na ESPAP, porque se estivéssemos a operar o sistema, teríamos necessariamente que ter essa dimensão e não é todo o objetivo. Quais são as nossas prioridades estratégicas neste momento? Bem, temos que trabalhar vários eixos. Por um lado, a expansão dos serviços que existem, a evolução de serviços novos e, no contexto atual, há temas muito importantes como a articulação com as entidades, com as restantes entidades públicas e também com os operadores económicos que estão neste ecossistema e, por outro lado, preparar tudo o que vem aí de projetos de implementação do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, que vão colocar aqui um esforço grande de transformação digital sobre os nossos sistemas e, por consequência, os sistemas da administração pública. Não é? Uhum. Nós temos estado a viver, há um ano que vivemos uma situação particular e essa situação parece ter induzido alterações na forma como as empresas e a própria administração se relaciona com a tecnologia e, digamos assim, o ritmo desta transição digital. Estás numa posição privilegiada para observar o desenvolvimento destes acontecimentos e a pergunta era, falaste um pouco do PRR, quais parecem ser os desafios e as oportunidades mais relevantes, em particular para a administração, mas não só na administração pública, nos meses antes que temos à nossa frente e até que ponto é que isso será decisivo, digamos assim, para uma nova etapa de desenvolvimento no país? Eu acho que o PRR, naquilo que diz respeito à oportunidade de desenvolvimento de projetos para a administração pública, é um fator muito importante e muito relevante para executar um conjunto de projetos que, em rigor, a administração pública já queria fazer, mas que agora há uma oportunidade de ter associado essa vontade de fazer com os recursos necessários para os desenvolver. Falarei mais em concreto daqueles em que estamos diretamente envolvidos, que são, por exemplo, os sistemas de transformação de sistemas de informação ligados aos sistemas financeiros, e nesses a prioridade é total nesse trabalho. E isto vai ser um trabalho muito interessante de desenvolver, muito motivador e também muito desafiante. Porquê? Porque vamos ter que fazer essa integração ao nível das diversas entidades envolvidas, no caso da área financeira, a Unidade de Missão da Reforma do Orçamento, a Direção-Geral do Orçamento, a Autoridade Tributária, a Direção-Geral do Tesouro. Portanto, há um conjunto de entidades públicas com as quais nós, a ESPAP, que já colaboramos normalmente, mas vamos ter que reforçar a ligação para identificar estes projetos. Por sua vez, os próprios projetos, com a dimensão que vão ter, estamos a falar de um plano a vários anos e, portanto, com a programação que vamos ter que preparar e depois a resposta do mercado. E aqui nestas áreas da tecnologia, sou sincero, preocupa-me a capacidade de resposta que o mercado possa ter e a capacidade também de gestão destes projetos em simultâneo com esta dimensão que está em cima da mesa. Acho que vai ser um desafio técnico muito interessante, mas acho que será uma oportunidade que não podemos perder de maneira nenhuma de modernizar. Não? Mal comparado, é uma espécie de um plano Marshall Sim, tecnológico, digamos assim, uma nova é a possibilidade de passar para um novo patamar, não é? E há muita vontade, ou seja, as equipas durante muito tempo tiveram a trabalhar, a tentar
muitos dos projetos são conceptualizações já, são discussões antigas que nós estamos a incorporar nesta, obviamente com uma visão nova, com uma identificação e uma construção mais recente, mas são ambições já antigas. E imagino também que haja aqui um desafio, tu referiste um desafio que é talvez o desafio inicial, que é conseguir ter recursos, ou seja, o nosso mercado ser capaz de utilizar de fato, ou seja, de implementar todo esse orçamento disponível, não é? Implementar os projetos com base em todo esse orçamento disponível. Há um outro desafio que é de facto planear a implementação desses projetos, mas de uma forma sustentável, não é? Porque nós agora temos essa verba por parte da União Europeia, mas se calhar daqui a 3, 4, 5 anos, obviamente temos um novo quadro comunitário até 2030, mas é preciso pensar de uma forma sustentável. Sim. Queres partilhar um pouco a tua visão sobre isso? Como é que se faz isso? Sim, a ideia é exatamente essa. É quando nós estamos a trabalhar e a implementar um processo, esse processo que é alterado tem que ter esse estudo de impacto. Ou seja, e essa é uma das virtudes, diria eu, do modelo de serviços partilhados. Ou seja, quando nós substituímos ou fazemos uma prestação de serviço partilhado, comparamos sempre com um ponto de partida, uma baseline. E a baseline, quando nós pegamos num processo, o retiramos da estrutura onde ele existe, porque vai ser trabalhado numa estrutura de gestão autónoma, que é a entidade de serviços partilhados. Ela vai, quando recebe o processo, a primeira coisa que temos que fazer e que fazemos é medir o processo, porque estamos focados na entrega do resultado por comparação com as métricas anteriores. Nestas áreas de back-office, como o processamento contabilístico, o processamento de recursos humanos, a contratação pública, não são áreas primordiais normalmente das entidades públicas que separam este processo. E, portanto, muitas vezes, esses processos estão diluídos dentro da sua própria organização e, portanto, a capacidade de o medir, de o identificar, de ver como é que pode ser otimizado, muitas vezes não é fácil de fazer. Só à partida. E, por consequência, também à chegada. E essa é uma das preocupações que temos que ter. Ou seja, nós estamos a construir aqui um conjunto de novas soluções que não vão terminar quando estiverem construídas. Elas vão ter que ter uma manutenção associada, vão ter que ter um impacto ou na redução do custo daquilo que já existia antes, ou na geração de uma receita, de um benefício sobre o que vem para o futuro. E esse exercício é muito importante de ser feito, porque o sucesso ou insucesso do projeto não passa apenas pela execução do contrato que lhe está associado, mas pelo impacto que ele vai ter para os processos da administração pública. Não? A propósito disso, bom, todos nós aqui sabemos sempre que se fala de administração pública, os portugueses pensam em burocracia, em processos complicados e por aí. E eu penso que provavelmente todos concordaremos que isso de facto é um problema, uma dificuldade, é uma espécie de um legacy que o país tem da forma como as coisas eram feitas muito antes de haver computadores e que se continua a estender para os dias de hoje. Tens uma visão muito próxima da complexidade destes processos e por aí. Há forma de desenliar este novelo, digamos assim, de processos e de tornar a administração mais eficaz, mais ágil, mais capaz de responder em tempo e sem investir grandes quantidades de dinheiro para... E deixa-me só acrescentar aqui uma nota, que é a pergunta do Fernando, que é, eu acho que há burocracia, pelo menos essa é a percepção de quem está de fora, mas acho que também houve um trabalho grande nos últimos anos de garantir uma maior transparência naquilo que é a compra pública, portanto acho que isso foi feito, mas da mesma forma que, ao mesmo tempo que se criou essa transparência, tornou-se o processo mais lento, não é, de compra e agora, inclusive agora com o PRR, com a necessidade de nós conseguirmos executar rapidamente, como é que tu vês o processo de compra? É preciso mudar algo para te torná-lo mais ágil, mas mantê-lo também transparente? Como é que se pode fazer as duas coisas? Sim, acho que sim, acho sempre que sim. Acho sempre que é possível fazer algo e acho sempre que é possível tornar o processo melhor, qualquer que seja o processo. E na contratação pública, por consequência, também sim. Acho que às vezes se desvaloriza o valor do processo. Ou seja, e nós temos que ter uma percepção de que a transparência demora tempo e custa dinheiro. Fazer um processo transparente é mais caro e demora mais tempo. Mas o valor dele é ser transparente. E isso tem um valor em si. Que é diferente de eu tenho a experiência da contratação pública e privada.
a preocupação pela transparência na contratação pública é, obviamente, superior e tem que ser, obviamente, superior do meu ponto de vista. Dito isto, o processo tem que ser eficiente, capaz de gerar, de garantir o fornecimento dos bens e serviços necessários à prossecução da missão dos organismos públicos. E desse ponto de vista há coisas a fazer, sim. A legislação também não é muito simples. E não é muito simples para quem não tem o conhecimento profundo dos processos. E pode ser uma barreira de entrada para quem não é conhecedor do processo. E, portanto, acho que a nossa obrigação é contribuir para a sua simplificação, o melhor entendimento das regras, a explicação das regras, a elaboração de propostas para obter aqui modelos mais rápidos e céleres de funcionar, sendo que eu acho também que não pode haver uma expectativa de ter um processo de contratação pública com os mesmos níveis de velocidade, se quisermos, do que de um processo de... Porquê? Porque há aqui um conjunto de valores que se colocam na correta aplicação dos dinheiros públicos, na explicação de todos os passos dos processos, porque tem que ser claro que a decisão foi feita de uma forma completamente concorrencial, transparente, com as responsabilidades associadas, que no contexto privado tem outras regras, claro. Não é? Mas eu diria que sim. Acho que há modelos contratuais que podem facilitar os processos. Existem iniciativas legislativas também no sentido da simplificação da contratação pública. Lá está, com essa preocupação da transparência e da responsabilização e do respeito pela concorrência, que também me parece que são regras, são pilares da aplicação dos dinheiros públicos, mas acho que todos... Aliás, o PRR tem também um conjunto de iniciativas previstas de reforma no sentido de simplificação. E, portanto, nós também vamos trabalhar nesse contexto, aproveitando esse investimento para fazer propostas de simplificação do próprio processo de contratação, no que diz respeito ao Sistema Nacional de Compras Públicas, que é aquele que é a nossa gestão. Em relação às compras públicas, nós o que temos assistido a nível global, cada vez mais é uma preocupação da nossa sociedade e principalmente das empresas no tema da sustentabilidade, quer seja económica, ambiental e social, não é? E nós temos visto muito, principalmente na indústria da IT, uma preocupação com os temas da sustentabilidade. Temos visto também as empresas, quando vão comprar tecnologia, um dos requisitos, normalmente, que começamos agora a ver nos cadernos de encargo, são os temas da sustentabilidade. Esse é algo que está previsto ser incluído na administração pública, sim. Também nas compras? Sim. Aliás, já está previsto e já existe. Ou seja, existe uma Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas, por exemplo, que já está em vigor, que já existia anteriormente e, portanto, já há mais de 10 anos que nós temos requisitos técnicos e ambientais nos cadernos de encargos na contratação pública. A maior parte dos acordos-quadro do Sistema Nacional de Compras Públicas têm já requisitos ambientais embebidos na especificação técnica que deu origem à seleção dos bens e serviços e dos próprios fornecedores. Ou seja, muitas vezes as entidades públicas estão a fazer contratação utilizando os acordos-quadro e nem percebem que estão a incorporar já aí requisitos ambientais, como fontes energéticas renováveis ou papel vindo de florestas sustentáveis. Portanto, há um conjunto ou equipamentos eletrónicos com normas de eficiência energética superior e, portanto, já há ali um conjunto de requisitos. Dito isto, claro que temos que continuar também a desenvolver trabalho. Esses temas são temas que estão cada vez mais presentes nas discussões nacionais e internacionais, no contexto da Comissão Europeia e também da OCDE, no âmbito das políticas de contratação pública, de public procurement e não só isso, ou seja, isso, mas também as pequenas e médias empresas, a igualdade de género, o apoio a startups, ou seja, há aqui um conjunto de outras políticas que são contributos para a contratação pública no contexto do Estado, porque obviamente a compra pública representa uma percentagem significativa da riqueza nacional e pode ser um mecanismo de desenvolvimento de mercados. Certo. E é um mecanismo de desenvolvimento de mercados. Eu tenho uma curiosidade que é, instituições como a ESPAP, digamos, tendem a produzir
reações de diferente natureza na administração. E a minha curiosidade é para perceber, tu estás, portanto, desde 2014, tens vindo a acompanhar este processo de muito perto. Como é que tem evoluído a relação da administração com a ESPAP, a adoção das diferentes entidades da administração, das propostas e dos, digamos assim, das iniciativas da ESPAP? Como é que as coisas têm evoluído? Porque eu imagino que inicialmente pudesse talvez haver até alguma, eu não diria desconfiança, mas alguma estranheza, alguma dificuldade na adoção. Como é que as coisas têm corrido? O processo de implementação de uma unidade de serviços partilhados tem sempre resistência, não é de mérito das equipas, né? Mas é um processo natural, tudo aquilo que se muda, claro. E sempre que se coloca alguém a meio de um processo, é preciso ter uma relação, é preciso gerir a mudança, é preciso fazer a comunicação, é preciso explicar a mudança de processo, é preciso enquadrar o processo de um ponto de vista normativo, legislativo, processual, e depois é preciso dar muito acompanhamento a esse processo. Eu acho que isso tem seguido o seu caminho. Nós fazemos questionários anuais às entidades sobre cada uma das plataformas de serviços partilhados que vamos disponibilizando. Temos feedback, eu diria sempre simpático, dos nossos colegas da administração pública, identificando temas que nós tentamos trabalhar sobre eles. Obviamente temos também as limitações que existem sempre, mas eu acho que o processo o modelo e o processo de discussão é mais fácil hoje do que já foi. Ou seja, as pessoas entendem este processo, o modelo de organização de concentração de serviços em algumas áreas. Depois a discussão faz-se se o serviço é um serviço standardizado ou específico, se o serviço é core ou não é core, e portanto obviamente que há entidades que têm uma opinião de que os serviços deviam ser configurados de uma maneira e não de outra, mas isso faz parte do processo de discussão. Eu diria que sempre que fazemos uma mudança, há 2 anos atrás fizemos uma alteração significativa no processo de compra de energia na administração pública. Por todos os efeitos alteramos de forma significativa o processo, e isso gerou obviamente uma reação, a necessidade de criar um projeto, de gerir bem, explicar bem os passos do processo, desenvolver sistemas informáticos, alterar a legislação, criar equipas, mas a verdade é que isso correu e tem apresentado resultados muito interessantes. Não é obviamente um processo perfeito, não está fechado, temos que continuar a trabalhar nele, mas a mudança faz-se desde que todos possamos entender que há um benefício para todos, não é? E portanto desde que esse benefício seja claro, seja explicável, e as pessoas percebam que estão a participar numa coisa que tem um resultado final que é interessante para todos, pode até ser mais interessante para uns do que para outros, mas no total é interessante. Para a administração pública esse não tem sentido. Vocês têm essa preocupação de trazer as entidades para o processo? E a fatura eletrónica é outro exercício, quer dizer, não se consegue fazer uma adoção. E reparem, nós temos sempre um modelo híbrido em que temos um conjunto de entidades que são vinculadas ao sistema, ou seja, têm a obrigação legal de usar os sistemas, e temos um conjunto de entidades que não são obrigadas, utilizam voluntariamente o sistema. E o que nós verificamos é que as entidades voluntárias utilizam o sistema. Obviamente fazem a seleção daquilo que é mais adequado para eles utilizarem, mas os utilizam. Nós temos milhares de entidades públicas que, não sendo obrigadas a usar a plataforma de fatura eletrónica, subscreveram a plataforma de fatura eletrónica. Nós temos quase 1 milhar de entidades públicas que, não sendo obrigadas a usar os acordos-quadro, querem usar os acordos-quadro para fazer a sua contratação. Portanto, eu diria que sim. Ou seja, para além do processo, a comunicação do valor, não é? A comunicação do valor e o entendimento de que esse valor existe é muito importante e tem que ser cada vez mais explicado. E depois as entidades também querem ter a capacidade de contribuir para a evolução. E essa é uma das razões porque nós estamos muito a fazer consultas públicas e a colocar no site aquilo que vamos fazer, para receber os contributos das entidades públicas para incorporar no processo. Uma co-criação, co-criarem com... Isso. E o trabalho em colaboração, no fundo, o trabalho colaborativo que temos que estabelecer com as entidades para isso. E obviamente, desse ponto de vista, em primeira linha com a administração pública, mas também com a sociedade, com os operadores económicos, com as empresas, com os cidadãos que queiram
contribui para isso. César, falasse agora sobre aquilo que tem sido, digamos assim, o desafio e as oportunidades que existem para toda essa gestão da mudança e para tornar a administração pública mais eficiente, mais transparente e, de facto, prestar melhores serviços públicos a nós todos, a todos os utentes. Há aqui uma outra gestão que imagino que esteja também na agenda, que é gerir, no fundo, uma mudança de paradigma que nós temos assistido em termos de sistemas de informação. Ou seja, há 10 anos que andamos a falar da cloud, não é? Ou seja, os sistemas hoje centralizados, num modelo não tanto de aquisição de equipamento ou de licenças, mas sobretudo através da subscrição de serviços. Isso muda completamente o paradigma também da compra, não é? Da compra de tecnologia. O que a SPAP está a fazer como prestador de serviço e depois como também uma entidade que está a definir, no fundo, aquilo que são também as práticas e as frameworks para compra. Hoje já se pode comprar cloud, né? De uma forma transversal na administração pública. Sim, hoje já se pode, como se podia ontem. O que nós estamos a colaborar no âmbito do Comitê para as Tecnologias de Informação e Comunicação da Administração Pública, o CETIC, liderado pela AMA em termos de coordenação, neste componente específico da cloud, estabelecer um conjunto de regras, um framework de adoção que facilite o próprio processo de adoção das entidades públicas nesta matéria. Isto tem impactos a vários níveis, porque de facto é diferente adquirir um equipamento ou adquirir um serviço de disponibilização de infraestrutura. É diferente. E isto tem impactos na própria forma como a despesa é autorizada no contexto da administração pública, o enquadramento legal que ela deve ter, a forma como a despesa é gerida também no contexto da administração pública e como é que isto pode ser efetuado. Para já não falar dos temas técnicos, da segurança, da tecnologia, da segurança da informação, que também são relevantes. Colocar do acesso à informação, da disponibilização e localização dos próprios dados. E isso é um exercício que está a ser feito, que já está a ser feito, e portanto há um grupo de trabalho onde nós, a SPAP, também estamos a colaborar, mas não somos obviamente a única entidade nesse processo, é um processo de várias entidades públicas, onde estão a ser definidas estas regras. O processo de adoção já está a correr, porque já, enfim, os últimos estudos dizem que já 1/3 das entidades públicas já são utilizadoras de infraestruturas em cloud. Nós já disponibilizamos um conjunto de serviços da SPAP a outras entidades públicas de infraestrutura, de housing, enfim, os primeiros níveis de disponibilização de soluções em cloud para dentro da administração pública. Já temos mais de 2 dezenas de entidades públicas a quem disponibilizamos este tipo de serviços, mas queremos fazer mais. Queremos libertar um conjunto de orientações técnicas e de orientações de contratação e no fim, disponibilizar um acordo quadro para a aquisição de produtos em cloud, bens e serviços em cloud, que permita às entidades públicas acelerarem o processo. O objetivo é, obviamente, disponibilizar soluções que permitam que as entidades públicas alavanquem rapidamente as suas necessidades nesta matéria. Portanto, eu diria que este ano é um ano de construção. Eu penso que nós vamos começar a ter instrumentos interessantes para disponibilizar a partir do ano que vem. Portanto, vamos ter novidades nessa matéria. Nós há pouco já falámos, portanto, desta questão da pandemia e das alterações que induziu ou está a induzir e virá a induzir. Isto é uma opinião pessoal. Eu penso que digamos, os tempos que temos vivido vão produzir efeitos muito significativos no trabalho e na forma como as pessoas, os trabalhadores, se relacionam com as empresas e com os seus empregadores. Em Portugal existe um déficit de perfis tecnológicos, de engenharia, de pessoal da área da computação. Tem havido ao longo do tempo, mas este déficit eu penso que é particularmente premente e óbvio na administração pública, sempre teve dificuldade em, digamos, captar recursos nestas áreas. A SPAP, eu penso que é um pouco ou teve a arte e o engenho de conseguir construir uma equipa muito forte, mas olhando para o futuro e para as necessidades, nomeadamente até digamos assim, no âmbito destes planos que agora vêm e dos investimentos que vão ser feitos, como é que a SPAP
prevê fazer face a esta dificuldade? Sendo que, por exemplo, eu acredito perfeitamente que haverá centenas, milhares de profissionais portugueses que vão passar a trabalhar para empresas europeias, porque o trabalho remoto hoje é uma coisa completamente aceitável, ao contrário daquilo que acontecia há um ano. E, portanto, isso vai criar uma pressão adicional sobre estes recursos. Como é que a ESPAP vai fazer face a estes desafios que me parecem difíceis e importantes para os próximos anos? Esse é, de facto, uma preocupação que temos, ou seja, quer por aquilo que estamos a preparar de projetos nesta área, quer pelo facto de não ser só Portugal, e, portanto, é um contexto europeu, é um contexto mundial em que isto está a acontecer. Que os recursos portugueses, de facto, têm uma qualidade global muito interessante e, portanto, a concorrência não é uma concorrência de geografia só, é mesmo global, é mesmo um fator de preocupação. O que é que nós temos, obviamente, as nossas pessoas são sempre as melhores e, portanto, essa matéria não há questão, mas nós temos uma preocupação nessa área e temos uma rotação sempre elevada, porque temos pessoas com um perfil que são tecnológicos e são de negócio e, portanto, não são só tecnológicos, estão na discussão dos processos que são alterados quando se fazem plataformas standardizadas para disponibilizar. E, portanto, eles têm um conjunto de competências que são apetecíveis e, portanto, temos uma rotação elevada por essa via. E temos que repor essas entradas, essas saídas e, portanto, estamos sempre à procura de pessoas dentro do contexto da administração pública e fora, quando é possível. Existem um conjunto de instrumentos importantes que estão a ser feitos no âmbito da inovação, no âmbito das competências digitais dentro do nosso país, no âmbito da relação com a própria academia, na formação de quadros, que são irrelevantes, mas não escondo que essa, de facto, é um problema que eu não sei como é que vamos resolver. Que mais colaboração com as universidades? Eu acho que é preciso mais... Vamos precisar de mais matéria-prima, de mais capacidade, ou seja, de mais qualidade e mais quantidade de desenvolvimento e de competências tecnológicas nesta área. E, portanto, acho muito bem, e nós temos colaborado muito, sempre que podemos, nestas iniciativas de qualificação de pessoas nestas áreas digitais, porque não temos dúvidas que isso vai ser um tema importante nestes próximos anos. Até porque há uma oportunidade aqui, que é limitada, mas que pode ter aqui uma margem para a solução do problema, que é o nosso desemprego jovem é muito elevado em Portugal. O nosso desafio deve ser reconverter todos aqueles que não conseguem participar no processo produtivo, sendo que noutras áreas nós temos um enorme déficit de competência e, portanto, se tivermos essa capacidade, será uma vitória. Eu acho que sim, aos diversos níveis da formação e da qualificação, ou seja, não tem que ser apenas um ensino superior, pode ser o ensino superior, o ensino médio. Há um conjunto de projetos e de processos que podem levar a essa reconversão, porque de facto é necessária a capacidade produtiva neste setor e, portanto... Sim, é preciso, se calhar, uma colaboração maior entre quer entidades privadas, empresas e também organismos públicos com as universidades e com outros centros de formação para conseguir requalificar, fazer a formação base, que acho que essa está a ser feita e não se vai aumentar de forma exponencial, mas também requalificar as pessoas que hoje não têm essas Acho que temos uma coisa boa, acho que estamos todos conscientes desse problema. Acho que já existem um conjunto de iniciativas, sejam através das organizações públicas, sejam através das organizações privadas ou associações, que já estão a tentar responder a este problema em diversas componentes. A Academia está muito atenta também a estes temas e, portanto, esta gestão em conjunto, esta gestão em colaboração, em rede, para mim, é uma parte essencial da resolução do problema. Certo. César, estamos aqui quase no final do nosso tempo, mas acho que temos aqui tempo para mais duas questões. Se calhar começava aqui com uma, e até porque estávamos a falar de talentos, de facto há aqui enormes oportunidades, mas há também enormes desafios. Que conselhos é que darias em termos profissionais, em termos de carreira profissional, aos teus filhos, se estivessem a entrar agora na universidade, ou se estivessem a sair e a entrar no mercado de trabalho,
que cursos é que sugerias e que conselhos darias para que, de facto, as pessoas que estão a entrar no mercado de trabalho consigam desenvolver a sua carreira e terem sucesso? O meu filho está mesmo a preparar-se para entrar agora na universidade, portanto, o conselho é o conselho que lhe dou e que lhe dei, é que ele deve escolher aquilo no qual ele se realiza a fazer fazer a sua escolha, dentro daquilo que ele acha que é aquilo que gosta de fazer, porque para mim o fundamental nesta escolha é a capacidade que ele vai ter para aprender e, portanto, o facto de ele escolher uma base de qualificação de ensino superior não o vai prender para a vida, claro. Vai-lhe dar a plataforma de arranque daquilo que ele quer fazer e, portanto, foi o conselho que lhe dei. Ele, por acaso, escolheu a mesma coisa que eu tinha escolhido, mas não foi por isso, porque este é genuinamente aquilo que eu penso, até porque nós hoje vivemos num contexto universitário muito menos rígido em termos de evolução das escolhas. Sim. E eu acho isso muito positivo. Acho que nós vivíamos num formato muito tradicional, onde uma pessoa que tirou uma determinada formação de base depois não pode fazer outra coisa senão a formação de base. Acho que não faz sentido no contexto. Quase um cadastro, não é uma formação. Sim, ou seja, estamos agrafados àquele problema. Acho que não faz sentido ser isso. E portanto, eu acho é que eles têm que gostar daquilo que estão a fazer, serem felizes com aquilo que estão a fazer e perceberem que estão a contribuir com aquilo que estão a fazer e terem esta capacidade de perceber que o mais importante é aprender a aprender. E, portanto, depois o que fazem disso depende do seu nível de preparação e das oportunidades que vão surgindo. Às vezes estamos muito preparados e a oportunidade não chega, não é? Mas isso é melhor estar preparado do que não estar. Nós também fazemos sempre esta última pergunta e esta tem que ver com os conselhos sobre livros e leituras que pareçam interessantes, ou seja, eu e o Gabriel andamos aqui a tentar melhorar as nossas leituras e então perguntamos a todos os convidados se nos sugiram 2 livros ou mais que pareçam particularmente interessantes ou tenham marcado de uma forma ou de outra. Eu gosto muito de ler, infelizmente não tenho tido tanto tempo para ler, apesar do teletrabalho, ou se calhar por causa do teletrabalho. acho que é por isso. Se calhar por causa do teletrabalho, mas gosto muito de ler. Mas há 2 livros agora, mais recentemente, um deles um best-seller mundial muito conhecido, que é do Yuval Harari, o Sapiens, não é? Sim. E, portanto, esse livro fez pensar diferente, porque é uma reflexão sobre a história da humanidade à luz das próprias características da evolução da espécie e do Sapiens, não é? Portanto, explica os fenómenos da história à luz do nosso comportamento social e até biológico, portanto, porque no fim do dia nós somos biologia, não é? Tomar conta de um planeta, e se calhar é por isso que o planeta está como está, porque nós somos uma espécie com enorme sucesso a tomar conta desse planeta, e a história reflete isso. E eu achei esse livro muito interessante. E depois isso também nos permitiu perspectivar um pouco sobre o que é que pode ser o a seguir. Aliás, os livros seguintes dele mostram isso, embora eu acho mais interessante mesmo o Sapiens é o disruptivo, digamos assim, que faz, é o contributo maior que ele trouxe, acho eu, enfim. E portanto acho porque mistura temas, ou seja, mistura história, mistura sociologia, mistura biologia, traz aqui uma visão integrada que acho que é muito preciso ter nesta altura. E depois há um segundo livro que também relativamente recente que vi, da Mariana Mazzucato, que se chama O Valor de Tudo, que é um livro muito interessante sobre a criação de riqueza no mundo e o papel do Estado na criação da riqueza, no valor que traz, a participação na investigação e no desenvolvimento, na inovação, e como é que esse valor primeiro deve ser medido, deve ser identificado, e depois como é que é a sua distribuição e a apropriação e avaliação. E depois, independentemente, obviamente, que a autora tem lá a sua percepção do que deve ser o Estado, e cada um de nós pode ter, não é esse, mas esta discussão de que a intervenção do Estado na sociedade como geradora de valor e de que esse valor tem que ser medido, apreendido, e depois pode ser discutido da forma como é revisto, nomeadamente nestas áreas da investigação e desenvolvimento, da propriedade intelectual. Também acho que é um tema muito atual agora com esta situação pandémica, em que se discute muito o contributo dos
público no âmbito do desenvolvimento das soluções médicas para as vacinas. Enfim, mas gosto muito de facto de ler. Fica aqui a sugestão desse último, primeiro eu já tinha lido, mas fica a sugestão do segundo. César, foi ótima aqui a nossa conversa, já estamos aqui no final e mas foi muito interessante, enfim, ver um pouco a evolução da tua carreira e no fundo como é que esse papo hoje tem vindo a contribuir para se comprar de uma forma mais eficiente e também como é que tem vindo a contribuir para repensar um pouco a forma como se compra tecnologia e todos os temas relacionados com a cloud e a forma como a tecnologia pode ajudar a criar serviços partilhados, no nosso caso, de uma forma mais eficiente. Acho que foi muito interessante e também depois falamos aqui sobre os recursos, né? Porque falamos tanto de digital, mas no final do dia o que conta são de facto os talentos, as pessoas e como é que se pode criar aqui uma relação maior entre as organizações públicas e também as universidades. E pronto, e agora terminamos aqui com essas sugestões de leitura, portanto fica para todos nós a sugestão. Fernando, não sei se queres César, foi um prazer enorme, como sempre, mas hoje em particular aprendi muito, foi muito agradável perceber o papel da ESPAP e todos estes, digamos, desafios que estão aí pela frente e resta-me agradecer outra vez ter estado hoje aqui connosco e desejar muito boa sorte para os próximos tempos, que certamente serão desafiantes na perspectiva da ESPAP. Não, eu é que agradeço e agradecer a iniciativa sempre da IDC e contem connosco, Paco, sempre que pudermos. Obrigado, assim obrigado César. Muito obrigado. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS e com o apoio da Nexcellence. Muito obrigado. Nexcellence by Glint, uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint. Knowledge to empower.